Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Real Madrid, aproveitando que essa vai ser uma semana de início do Campeonato Espanhol, vai ter bastante coisa pra gente falar sobre esse assunto, sobre esses vários assuntos, né, aqui no canal. Conto aí com as sugestões de vocês, tem muita coisa legal sobre o Campeonato Espanhol que vem pela frente, e hoje eu vou aproveitar um gancho da pré-temporada para abordar um tema, talvez ainda não com a profundidade devida, porque aí a gente vai ter que esperar o campeonato começar, a temporada começar para valer. Por enquanto é só uma possibilidade diante do que a gente viu dentro de amistosos. Mas convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho, fique por dentro das notificações, comente, participe. A questão aqui é: o Zidane vai trabalhar uma formação diferente realmente? Ele vai utilizar um time com 3 zagueiros quando a temporada começar? Essa é a pergunta que fica no ar. Se a gente for olhar para essa última semana, a gente viu amistosos contra Red Bull Salzburg e também contra Roma. E nos dois o Real Madrid entrou em campo com uma formação diferente do que a gente já tinha visto em toda a era Zidane, pegando a passagem anterior. O Real Madrid com 3 zagueiros, o Real Madrid testando uma saída diferente. A questão que fica é: essa é só uma alternativa para uma pré-temporada ruim de um time tão vulnerável, tentando achar um pouco mais de solidez? Ou esse de fato é um plano possível para quando a temporada começar? E aí a gente tem que tentar pensar em possíveis desdobramentos disso, né? O que esse sistema traz de problema, de solução, de alternativa, de desafio? Quando a gente fala no Real Madrid na pré-temporada, e não só agora, no final da temporada passada, a gente muitas vezes pensa em um time lento na circulação de bola e vulnerável para as transições defensivas, ou seja, os adversários conseguem, ao recuperar a bola em qualquer faixa do campo, eles castigam o Real Madrid com passes rápidos, com contra-ataques, conseguem gerar muitas situações de gols. Nessa pré-temporada isso ficou evidente em alguns dos jogos. Se a gente for pegar, por exemplo, a forma com que o Atlético de Madrid goleou o Real Madrid, a forma com que o Tottenham atropelou o Real Madrid no início de jogo, embora o placar tenha sido magro na pré-temporada, o início de jogo em que o Fenerbahçe, por exemplo, deu trabalho ao Real Madrid, o Keylor Navas foi um dos destaques da pré-temporada, e aí depois a gente viu 3 zagueiros contra o Salzburg, 3 zagueiros contra a Roma. Agora, não que isso signifique também mais solidez automaticamente, não é o fato de você colocar 3 zagueiros que vai significar uma defesa mais sólida, tudo depende do funcionamento. A tática não vai te dizer se você é mais ofensivo ou defensivo por si só, não é só o número ali que vai mostrar alguma coisa ou mudar alguma coisa. Contra a Roma, por exemplo, a gente viu também uma Roma criando um volume muito alto de chances. Então, o Real Madrid não foi mais sólido por tentar 3 zagueiros, mas é uma alternativa. E é uma alternativa que pode se encaixar por alguns motivos. Uma primeira questão, né? O Real Madrid tem elenco suficiente para colocar em campo 3 zagueiros por jogo? Essa é uma questão importante. Por quê? O Militão chegou, ok. Militão, Varane, Sérgio Ramos e Nacho, as opções de zaga do Real Madrid para essa temporada. Não vejo elenco nesse setor para sustentar essa formação por uma sequência muito longa. Varane não fez uma boa pré-temporada, até aí ok, o que vale mesmo é quando a temporada começar. A questão dos laterais, o Mendy chegou, mas se machucou logo na pré-temporada. O Marcelo é um jogador que o Zidane acredita muito porque já extraiu muito futebol e porque tecnicamente tem muito a oferecer, mas também é um jogador com algumas questões importantes defensivas. Então, jogar com 3 zagueiros pode significar uma cobertura um pouco maior, para permitir que o Marcelo tenha um peso maior atacando, que seja um criador a mais solto como um ala, possa participar ocupando esse corredor. Mais do que isso, né, a facilidade dele de jogar por dentro e por fora, e também uma liberdade maior para o Hazard, porque o que a gente viu nessa formação foi 3 zagueiros com 2 alas, 3 meio-campistas e o Hazard solto próximo do Benzema. Essa formação para o Hazard pode ser muito útil, a liberdade para o Hazard não ficar só preso a um lado do campo, embora eu não ache que ele deva ficar mesmo no 4-3-3, ele não vai ficar fixo pelo lado esquerdo. Mas se hoje existe uma dúvida muito grande, quando a gente pensa em 4-3-3 para o Real Madrid, quem que vai fazer o lado direito? O Vinícius, se adaptando ao lado que ele não está tão acostumado a jogar assim, o Asensio se machucou, o Lucas Vázquez não é uma opção para ser titular do time, o Isco pode jogar por dentro, fechando um losango, como já fez outras vezes, o Rodrigo ainda não está pronto para isso. Então você tem várias opções, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma certeza. O Jovic pode fazer essa função e jogar encostando no Benzema? Não dá para dizer agora, ele se machucou durante a pré-temporada também.
E aí ficam várias questões no ar, né? O Bale, o Rames, jogadores que poderiam até ter sido alternativas nisso, se o Zidane estivesse contando com eles nessas últimas semanas, nesses últimos amistosos. Então ter o Hazard como um segundo atacante é algo que me parece válido do ponto de vista de liberdade para o belga se entender com o Benzema ali na frente, e os dois podem juntos criar uma sintonia muito boa, pela facilidade de movimentação do Hazard, pela inteligência de movimentação do Benzema, e os dois podem funcionar ali à frente. Mas como que fica o resto da composição desse time? Então o Marcelo vai ter essa liberdade para virar mais um criador, quase um meia, partindo da ala pela esquerda, e o trio de meio-campistas. A gente viu formações diferentes por ali. A gente viu Casemiro, Valverde jogando juntos com o Modric no amistoso contra a Roma. Contra o Salzburg já foi uma formação diferente. A gente já viu o Isco com liberdade pela direita para avançar e armar o jogo, enquanto pela esquerda o Toni Kroos naturalmente participa mais recuado, inicia mais as jogadas. É claro que quando a gente fala do time base do Real Madrid, a tendência no trio de meio-campistas é ter Casemiro à frente da defesa, Toni Kroos à esquerda, recuando para participar dessa distribuição de saída de bola, o que pode funcionar se a gente pensar que o Marcelo vai ter liberdade para participar, ser acionado mais à frente, o Kroos vai recuar para fazer essa saída de bola pela esquerda. E aí, pela direita, o Modric provavelmente compõe esse trio. Vai solucionar a falta de infiltração, muitas vezes, do Real Madrid? Não necessariamente. A gente vai ter uma liberdade para o Hazard, no momento sem bola, inclusive, vai ter uma dupla de frente que pode gerar muitas situações por conta própria. Essa formação, então, pode ser boa para o Marcelo, pode ser boa para o Hazard, mas como soluções coletivas, eu não vejo ela solucionar necessariamente nem a falta de chegada para um poder de definição a partir dos meio-campistas, porque vai continuar com o mesmo trio, né? Então, por característica, é um trio muito capaz de ter a bola, rodar a bola, distribuir, direcionar, mas nem sempre de chegar para definir. Por característica não vai ter isso. E uma outra questão, se não for um time muito capaz de pressionar também, não adianta ter 3, 4 ou 5 na linha de defesa, porque o time vai ficar vulnerável se ninguém estiver pressionando quem tem a bola do adversário. Se o comportamento não for agressivo a ponto de forçar erros, desarmar, controlar a bola a partir dessa intensidade sem a bola, a linha de defesa vai estar sempre vulnerável para um passe em profundidade. É claro que a partir do momento em que você tenha Varane, Sérgio Ramos e Militão, possivelmente como trio de zaga, a tendência é você ter uma proteção um pouco maior. Mas se ninguém marcar quem vai dar o passe, o espaço para profundidade vai estar ali do mesmo jeito. Então eu acho que os problemas coletivos do Real Madrid vão além da estrutura tática. É interessante, é positivo ver o Zidane tentando se mexer, tentando achar outras alternativas, tentando buscar outros planos de jogo. Acho que em termos de repertório isso é muito válido, mas por enquanto é cedo para dizer se isso significa de fato uma evolução ou não. Aí a gente vai ter que esperar a temporada começar para valer. Claro, ainda tem janela de transferências até a virada de mês também, então algumas coisas ainda podem acontecer quanto ao elenco do Real Madrid. Por enquanto é muito mais essa questão de tentar entender quais serão as ideias. A primeira rodada é contra o Celta, em Vigo, no Balaídos, um jogo em que a gente já vai poder ter algumas impressões sobre qual é a ideia do Zidane para início de temporada 2019-2020. Deixa aí nos comentários o que você imagina. Acha que esse sistema com 3 zagueiros pode ir para frente? Vai ser usado pelo Zidane? Ou é só uma alternativa de pré-temporada mesmo? Quando a temporada começar, a gente vai voltar a ver as alternativas da passada. Deixa aí os comentários. Um abraço a todos. Até a próxima.